Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo novamente, para juntos iniciarmos mais um plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD, sempre lembrando que o plano de estudo não é uma pré-aula, não é uma aula antecipada, ou seja, completamente desenvolvida, mas é o apontamento daquilo que é prioritário na lição, ou seja, daquilo que é mais enxuto, mais claro, mais objetivo, de forma que você em menos tempo consiga assimilar mais do conteúdo da lição e depois agregar as questões secundárias, ou seja, você diminui o tempo de absorção do conteúdo e absorve mais porque você está fazendo dentro de uma metodologia. Então nós vamos estudar a lição de número 11, o reinado de Ezequias, uma lição excelente, um dos melhores reis daquela nação. E o título geral dessa lição do terceiro trimestre de 2021 é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Agora faltam apenas 2 lições para terminar esse trimestre. Os objetivos específicos dessa lição são: 1. Apresentar um íntegro reinado de Ezequias. 2. Sinalizar as afrontas de Senaqueribe. E 3, registrar o fim de Senaqueribe. Então, é em torno disso que essa lição vai girar, mas já dou uma dica para você. Ela vai trazer mais aspectos da vida de Ezequias. Então, é nesse sentido que você vai ser edificado. O sentido prático da lição é a vida de Ezequias. Senaqueribe é só o ator, né, o personagem que vai fazer ressaltar aquilo que Ezequias foi diante do Senhor e que traz um aprendizado maravilhoso para as nossas vidas. Peço a você apenas que curta, compartilhe, se inscreva no canal. Esse material que é usado aqui, você pode também usá-lo, é só baixar na descrição do YouTube, em PDF e em PowerPoint. Você pode modificar, pode passar para outras pessoas, pode fazer acréscimo, decréscimo, do jeito que você quiser. O texto da lição diz o seguinte: no Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. 2 Reis 18:5. Que texto! Verdade prática: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Isso é muito importante, essa verdade prática, porque tem pessoas que confundem, às vezes, a questão da sinceridade e da obediência como o rito de uma série de preceitos que você segue para agradar a Deus. E a gente sabe que o obedecer a Deus não é nesse sentido. É o tipo de comportamento que você tem. Não é uma listinha de regras que você pega e começa a obedecer. Mas o tipo de vida que você tem que reflete o que Deus é nessa vida. Ou seja, nós somos chamados pelo Senhor Jesus, no capítulo 5 de Mateus, versículos 13 e 14, nós somos chamados de sal da terra e luz do mundo. E sal fala de preservação e luz fala de iluminação para que as pessoas vejam as nossas obras. Ou seja, é iluminar as nossas obras diante das pessoas, obras que são feitas em Jesus. Então, quando se fala de guardar o sincero de coração e os que procuram agradá-lo, obedecê-lo, está falando disso. Não é um conjunto de regras, mas é uma vida que se comporta à maneira de Jesus. E aqui nessa lição a gente vai ter um pouco disso. A leitura bíblica em classe, em 2 Reis, no capítulo 18, você pode pausar aqui e fazer a sua leitura depois no 19. A introdução diz o seguinte: o reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Que introdução que representa bem aquilo que foi o reino de Ezequias. E aí os tópicos são: 1. O justo reinado de Ezequias. 2. Senaqueribe invade Judá. E 3, a oração do rei e o livramento do Senhor. Então você pega aqueles objetivos específicos, junta com a introdução e
e coloca junto com esses tópicos aqui, você tem a espinha dorsal da lição. Aí é só você seguir esse trajeto que você vai se dar bem no entendimento dela. Meu conselho para os professores é que gastem 30 minutos no primeiro tópico, porque eles têm 3 subtópicos, e a parte mais importante que fala do justo reinado de Ezequias. Os tópicos seguintes tem 2 cada um, a parte de Senaqueribe é só ataque mesmo, não tem muito o que se falar, então você pode gastar 15 minutos, e no último que vai falar da oração, e oração é muito importante, você gasta 20, aí você tem no total 65 minutos, sobra 5 para você introduzir alguma coisa da próxima lição, chamando a atenção dos seus alunos e os deixando já curiosos para o próximo período, tá bom? Então, essa é uma dica para os professores de gestão do tempo, mas cada um sabe como deve fazer em sala de aula para que os seus alunos possam entender toda a lição. Tópico 1, o justo reinado de Ezequias, um rei reformista. Eu mudei um pouco o modelo de apresentação das partes mais importantes e estou colocando agora em lista para que você possa fixar melhor. Tá? Então, um rei reformista. Primeiro, instaurou uma ampla renovação espiritual. Isso aqui está tudo no texto lá, só que eu pontuei. 2, destruiu os altares pagãos. 3, reinstituiu os ofícios sacerdotais. E 4, guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Esse é o resumo e a indicação daquilo que é mais importante no primeiro ponto do tópico 1. Segundo, a purificação dos lugares sagrados. 1, jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo, ou seja, o povo e os sacerdotes fizeram isso. E 2, restabeleceram o culto e os sacrifícios. Fizeram uma limpeza completa no templo para que pudessem servir a Deus dentro dos padrões da lei. E o terceiro, a adoração nacional. Olha só o que Ezequias fez. Convocou os maiorais da cidade. 2, o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. E 3, o povo reavivado rompeu com a idolatria. Esses são os pontos mais importantes do tópico 1. Quando você coloca em lista, a sua mente capta melhor aquilo que é essencial e você consegue desdobrar isso agregando as questões secundárias. No tópico 2, Senaqueribe invade Judá. As ameaças de Senaqueribe, parte mais importante: 1, cercou Jerusalém, e 2, difamou Ezequias e afrontou a Deus na língua hebraica. Então foi isso que Senaqueribe fez como ameaça para desmoralizar e fazer temer Ezequias. E no 2, o temor do rei Ezequias. Ponto 1, parte mais importante. 1, o medo se espalhou por toda a corte de Judá. E 2, a obediência a Deus não é sinônimo da ausência de problemas e enfrentamentos. Aqui é importante que se diga que todos nós sentimos medo. Todos nós. Até os que são servos do Senhor. Nós somos seres humanos. Diante de uma situação circunstancial e que nos pega de surpresa, o temor vem no nosso coração. Isso é natural. Se a gente não sentisse nada, que seria alguma coisa temerosa. E por isso que é o aspecto da fé. Mesmo sentindo medo, a gente crê. A gente confia e a gente vai para os pés do Senhor. Então a gente tem que entender isso não como uma fraqueza da fé, mas como uma condição da situação humana, da prática humana, e que acontece com todos nós em algum momento da vida e em alguma circunstância. A pessoa pode ser fortíssima para uma coisa e sentir como Elias, por exemplo. Elias vai para a caverna. Ele enfrentou os profetas de Baal, mas ele já estava exausto, porque o que ele mais queria é que o povo de Deus se voltasse para Deus, o que não aconteceu. E aí ele se sente deprimido, vai para Horebe, local de peregrinação, local de consagração a Deus, mas entra numa caverna, passa a noite na caverna. E a gente sabe que caverna é lugar de tristeza, é lugar de escuridão, é lugar onde não tem respostas. Mas ali Deus o visita e chama ele para fora da caverna. É muito profundo isso. E essa situação do rei Ezequias é mais ou menos uma condição, não igual a de Elias, mas que também suscita o medo, a condição de exaustão em nós, e aí a gente não sabe o que pode acontecer, as reações que a gente pode ter.
E o ponto 3, como eu disse para vocês, não tem no segundo tópico e nem no terceiro, tá bom? Então não tem nada aqui. A gente vai para o terceiro, a oração do rei e o livramento do Senhor. A oração confiante de Ezequias. Parte mais importante, 1. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos. Então a oração dele começa com uma reverência a Deus. E aqui tem um ensinamento prático. Tem pessoas que começam a orar a Deus e já vão pedindo coisas, né? Senhor, eu preciso do teu milagre, da tua bênção, me ajuda. Não, reconhecer primeiro aquilo que Deus é. Bendito sejas tu, é a oração dos judeus. Bendito sejas tu, Adonai, sustentador do universo. Bendito sejas tu, Adonai. Então, primeiro a gente bendiz o Senhor. Depois a gente apresenta a nossa questão. E 2, apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio. É isso. A oração de Ezequias, ponto 1. E o 2, Deus conforta o rei. Aí vem a resposta, listada em 3 pontos. Deus usou o profeta Isaías, olha que tremendo. Profeta Isaías, numa das suas mais profundas atuações dentro do palácio, a visita a Ezequias. E ele entrega aquela revelação muito interessante, né, para Ezequias e vai embora. Quando ele está no pátio ainda, Deus fala para ele voltar. Se você tiver a oportunidade de ler a oração de Ezequias no capítulo 39 de Isaías, é interessante nessa aula. Que ele, enquanto Isaías sai, Ezequias vira para a parede e ora ao Senhor. E ele chora diante de Deus. E é a vida sincera que nos leva a isso. Alguém entrega algo para nós, a gente não vai falar mal do profeta. Não vai tentar fazer questão. A gente vai se colocar diante do nosso Deus e apresentar a nossa questão a Ele. Foi isso que ele fez. Segunda coisa mais importante, Deus disse que tinha ouvido as orações do rei. Terceiro, o fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos próprios filhos. Você coloca em lista, fica fácil de você entender, depois você desdobra. É muito interessante porque nosso cérebro aprende melhor assim. E o ponto 3, como eu disse, não tem nesse tópico 2 nem no tópico 3, tá bom? Aí a gente chega aos tópicos estudados, foram justo o reinado de Ezequias, Senaqueribe invade Judá e 3, a oração do rei e o livramento do Senhor. A conclusão da lição diz o seguinte: a lição que aprendemos nessa história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis de seu reinado. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração que confiam nele, mesmo diante do medo e da insegurança. Que fechamento! Se você, professor, puder chegar ao final da lição, ler essa conclusão para os alunos, muito importante mesmo. Se você vê que não vai dar, dá uma avançada e lê para eles, porque é um fechamento muito interessante. Espero ter auxiliado de alguma forma a você que está estudando comigo aqui, para você ter um direcionamento melhor e ensinar outras pessoas. E como eu sempre digo, meu desejo não é que ninguém seja meu eterno aluno e eu eterno professor. Eu quero que os alunos se transformem em tutores, professores e ensinem a outros para que também sejam iguais, para que todos aprendamos e ensinamos uns aos outros. Eu acho que isso é agradável diante de Deus. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser.